Se você não gosta de como eu vivo minha vida, vá embora, ela disse, antes de sair para a balada com o melhor amigo dela. Então, eu fui. Embalei tudo o que eu possuía, enquanto ela dançava. Quando ela voltou às 3 da manhã, esperando uma briga, encontrou armários vazios e um bilhete. Você está certa, eu não gosto disso. Então, eu fui embora. Ei, pessoal, antes de seguirmos com o vídeo, por favor, se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir se quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. Oi, Reddit. Conta descartável por motivos óbvios. Estou escrevendo isso porque, bem, honestamente, preciso desabafar. Foi uma jornada e tanto. E, olhando para trás, parece quase uma daquelas histórias que você lê e pensa, não é possível que isso tenha acontecido. Mas aconteceu comigo. Eu sou o Alex, tenho 28 anos, sou desenvolvedor de software e sempre me orgulhei de ser o cara estável, o que aparece, paga as contas e constrói um futuro. E a Sarah, ela era minha namorada há 3 anos, ou pelo menos eu achava que ela estava construindo esse futuro comigo. Nos conhecemos na faculdade, em uma festa de um amigo em comum. Ela era essa pessoa vibrante, extrovertida, cursando artes, que iluminava a sala com seu riso. Eu era o estudante quieto de engenharia no canto, tomando uma cerveja e tentando não derramar nela o meu laptop. De alguma forma, nós nos entendemos. Ela dizia que eu a aterrava, fazia ela se sentir segura. Eu me apaixonei profundamente. Depois da formatura, quando ela teve dificuldades para encontrar um emprego estável na área dela, passando de um bico freelancer para o trabalho de garçonete, eu assumi. Consegui um bom emprego em uma empresa de tecnologia e nós nos mudamos para um apartamento confortável na cidade. Eu pagava a maior parte do aluguel para que ela pudesse se concentrar nos projetos que ela amava, como pintura, fotografia, qualquer coisa que despertasse nela aquela semana. No começo, era ótimo. Eu chegava em casa depois de longas sessões de codificação e ela já tinha o jantar pronto, ou nós assistíamos séries abraçados no sofá. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Sarah começou a sair mais. Noites de meninas que viravam madrugadas inteiras. Ela voltava cheirando cheirando a fumaça e coquetéis baratos, se jogava na cama sem dizer uma palavra. No começo, eu não me importava. Todo mundo precisa de espaço. Mas depois, vieram as comparações. Por que você não consegue se soltar como minhas amigas? Ela dizia durante as brigas. Você é sempre tão previsível. Isso doía, mas eu deixava pra lá. Eu a amava. Eu achava que éramos uma equipe. Retrocedendo para cerca de 6 meses atrás, lembro de uma noite claramente. Eu tinha feito uma noite inteira, sem dormir, consertando um erro para um grande prazo de cliente. Exausto, cheguei em casa e a encontrei toda arrumada, rolando pelo celular. Ela me disse que ia sair com umas amigas, incluindo esse cara, o Jake, melhor amigo dela do trabalho. O Jake era o bartender do lugar onde ela trabalhava meio período, como garçonete, sempre postando fotos sem camisa na academia, aquele tipo de cara que adora a atenção. Eu o tinha encontrado algumas vezes. Ele parecia inofensivo, mas algo na maneira como Sarah se iluminava ao falar dele fazia o meu estômago se revirar. Naquela noite, sugeri que ficássemos em casa. Nós mal nos vimos essa semana, eu disse, tentando manter o clima leve. Que tal pedirmos uma pizza e assistir aquele filme que você estava comentando? Ela revirou os olhos, passando mais uma camada de batom no espelho. Alex, não hoje. O Jake vai tocar como DJ nesse clube no centro. Vai ser épico. Você devia ir e se soltar um pouco. Eu hesitei. Baladas não eram minha praia. A multidão, o barulho. Isso me esgotava depois de um longo dia. Mas mais do que isso, eu não gostava de como ela estava ficando tão íntima do Jake. Eu vi as mensagens surgindo no celular dela, emojis, piadinhas internas. Eu só estou preocupado, eu disse. Você e o Jake estão muito próximos ultimamente. Tem algo que eu deveria saber? Foi aí que tudo escalou. Ela se virou, sua expressão uma mistura de irritação e autossuficiência. Preocupado com o quê, Alex? Com o fato de eu me divertir sem você? O Jake é só um amigo. Ele me entende, ele vive a vida, não fica o dia todo codificando. Eu senti uma dor no peito, mas permaneci calmo. Não estou tentando te controlar, Sarah. Eu só sinto que estamos nos afastando. Você tem saído todo fim de semana e, quando está em casa, fica no celular. Isso me faz sentir que não sou o suficiente. Ela riu. Um som agudo e desdenhoso que me cortou fundo. Não o suficiente? Talvez você esteja certo. Se você não gosta de como eu vivo minha vida, vá embora. Eu não vou mudar por ninguém. Eu sou jovem. Quero emoção, não essa rotina sem graça. O Jake me convida para sair porque ele sabe como se divertir. Se você está com ciúmes, o problema é seu. As palavras dela ficaram no ar como um tapa. Eu fiquei lá, atônito, enquanto ela pegava a bolsa e ia em direção à porta. Não espera por mim.
Ela jogou por cima do ombro com um sorriso irônico. Eu vou voltar tarde. Eu não implorei. Eu não gritei. Algo dentro de mim simplesmente se desligou. Por meses, eu tinha me dedicado a nós dois, deixando de ir a happy hours com os colegas de trabalho para ficar em casa com ela, recusando uma promoção que significaria mudar de cidade porque ela não queria se mudar. E era isso que eu ganhava, ser dispensado como um pai chato. Quando a porta se fechou com força, eu me sentei no sofá olhando para a parede. A confusão foi profunda. Por que eu sou o vilão por querer estabilidade, por amá-la o suficiente para construir algo real? Eu pensei em todas as vezes que eu me sacrifiquei. A viagem de fim de semana que eu cancelei porque ela teve uma crise no trabalho, só para descobrir depois que ela saiu com as amigas. O jeito que ela postava fotos online das suas noites fora, com legendas tipo "vivendo minha melhor vida", enquanto eu estava em casa sozinho, me perguntando se eu ainda cabia naquela vida. Mas naquela noite, as palavras dela ecoavam: "Se você não gosta de como eu vivo minha vida, vá embora." Tudo bem, eu iria. Comecei a arrumar minhas coisas de forma metódica, silenciosa. Minhas roupas do armário, livros das prateleiras, os poucos gadgets que eram meus. Deixei as coisas dela intactas, as pinturas nas paredes, os objetos de decoração que ela colecionara. Até os móveis compartilhados ficaram. Eu não queria brigar por coisas pequenas. Às 1 da manhã, meu carro já estava carregado. Escrevi um bilhete em um pedaço de papel e deixei na bancada da cozinha. Você está certa. Eu não gosto disso. Então, eu fui embora. Cuide-se. Sem drama, sem acusações, apenas desapego. Dirigi até a casa de um amigo, algumas horas de distância. Ele tinha oferecido o sofá a qualquer momento. Então eu fui lá e passei a noite. Meu celular estava no modo silencioso. Pela primeira vez em anos, senti uma estranha sensação de paz no meio da dor. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. Chamadas não atendidas, mensagens, dezenas de Sara. Eu as ignorei no começo, tomando um café e tentando processar. A confusão persistia. Eu teria exagerado? Seria eu quem estava jogando tudo fora? Mas não, as palavras dela se repetiam na minha cabeça. Ela havia deixado claro que eu era opcional, um plano B para a vida emocionante dela com Jake. Por volta do meio-dia, finalmente atendi quando ela ligou pela enésima vez. Minha voz estava firme, sem vestígios da tempestade emocional dentro de mim. "Alex, o que diabos?" ela exclamou, seu tom uma mistura de choque e raiva. "Eu chego em casa às 3 da manhã e o lugar está meio vazio. Suas coisas sumiram. E aquele bilhete? Você está falando sério?" "Sim, Sara, eu estou." Ela fez uma pausa, como se esperasse que eu voltasse atrás. "Isso é ridículo. Você arrumou tudo e foi embora porque eu saí. Está agindo como uma criança. Jake e eu estávamos apenas dançando, nos divertindo. Não aconteceu nada." "Você está exagerando por nada." "Nada?" eu repeti, mantendo a calma. "Você tem se afastado há meses. Noites em claro, mensagens constantes com ele, me fazendo sentir que estou te impedindo de viver. Você me disse que, se eu não gostasse, era para ir embora. Então eu fui." A voz dela mudou, carregada daquela lógica distorcida que ela dominava. "Ok, tudo bem. Talvez eu tenha ficado distante, mas todo relacionamento tem altos e baixos. Você não pode simplesmente ir embora sem conversar. O Jake é divertido. Sim, mas ele não é você. Você é o estável, o que eu volto para casa. Você não entende isso? Eu preciso dos dois, emoção e segurança. Monogamia é antiquada de qualquer forma. Todo mundo experimenta. Se você tem insegurança com isso, o problema é seu. Volta e a gente resolve. Eu vou diminuir a frequência das saídas." Eu quase ri da hipocrisia. Ela me queria como uma rede de segurança enquanto vivia a vida dela. "Não, Sara, acabou. Eu mereço mais do que ser o seu plano B." "Plano B? Isso não é justo. Você está distorcendo tudo. O Jake entende que a vida não é só séria. Ele não me julga por querer me divertir. Se você me amasse, lutaria por nós. Não fugiria como um covarde. As palavras dela me feriram, mas eu não reagi. Adeus, Sara." Eu desliguei, bloqueei o número dela e acabou. Nenhum surto, nenhuma súplica, apenas o fim. Os dias seguintes se embaçaram em uma névoa de injustiça. Eu dormi no sofá do meu amigo, olhando para o teto, revivendo cada sacrifício. Como quando eu emprestei dinheiro para ela comprar material de arte, só para descobrir depois que ela gastou tudo em uma viagem de fim de semana com amigos, incluindo o Jake, eu percebi mais tarde. Ou como ela postava coisas vagas e desrespeitosas online, como memes sobre namorados chatos que seus seguidores riam, enquanto eu fingia não perceber. Parecia tão imerecido. Eu fui leal, comprometido. E para quê? Para ser descartado como notícia velha. Não a confrontei, nem desabafei. Em vez disso, me concentrei em mim. Peguei um quarto barato em um motel por uma semana. Depois,
Encontrei um sublocação em uma cidade a algumas horas de distância. Me transferi dentro da empresa. Não precisei de promoção. Apenas um novo começo. Comecei a frequentar a academia, me reconectei com velhos amigos, até comecei terapia para lidar com a confusão. Por que eu deixei que me maltratassem por tanto tempo? O silêncio foi ensurdecedor no começo, mas aos poucos foi se transformando em clareza. Eu não era o problema. O problema era o egoísmo dela. Enquanto isso, comecei a ouvir algumas coisas por meio de amigos em comum, embora eu não tivesse perguntado. Sarah criou a versão dela da história. Eu era o babaca controlador que a abandonou, mas apareceram rachaduras. Jake. Descobri que ele não era o melhor amigo. Ela alegou que eles tinham se envolvido naquela noite na balada e a coisa foi se complicando a partir daí. Ela se mudou com ele de forma impulsiva, largando o trabalho para ter mais liberdade. Mas Jake era instável, sempre nas festas, indo de uma alta para outra, com uma fila de ex-namoradas que haviam saído por boas razões. Instável nem chega a cobrir tudo. Ele explodia por nada, sumia por dias, e depois a trazia de volta com charme. No começo, Sarah largou o emprego de garçonete, convencida de que as conexões de Jake a levariam para algo melhor na cena artística. Eles se instalaram no apartamento degradado dele, no centro da cidade, vivendo com as gorjetas que ele recebia como bartender e o que ela ainda tinha de economias. Mas a realidade bateu rápido. Jake começou a mostrar sua verdadeira face, com provocações verbais quando ela pedia compromisso, usando-a para caronas e dinheiro, e depois a abandonando para ficar com outras mulheres nas festas. Uma noite, a situação escalou. Ele destruiu o apartamento em um acesso de raiva depois que ela questionou uma mensagem de texto de um ex tarde da noite. Ela ligou para a polícia, mas minimizou o ocorrido para os amigos. Foi só uma fase difícil, ela disse. Sua queda começou a ganhar velocidade. Sem emprego, as contas se acumularam. Amigos em comum começaram a se afastar quando a verdade vazou. Sarah estava traindo emocionalmente há meses, falando mal de mim pelas costas para justificar seus atos. O Alex é muito seguro, ela dizia. Eu preciso de paixão. Mas agora, com o Jake se mostrando inconstante, ela estava isolada. Seus posts passaram de triunfantes para vagas súplicas de ajuda. Quando a vida dá um golpe baixo, os comentários secaram. As pessoas perceberam. Eu soube que ela atingiu o fundo do poço por meio de uma atualização de um amigo comum, um mês depois. Ela foi despejada do apartamento do Jake depois que ele a mandou embora no meio de uma briga, alegando que ela era muito grudada. Ele partiu para o próximo caso, deixando-a se virando sozinha. Ela foi morar com a irmã, mas aquilo logo explodiu. Drama familiar, com a mãe dela protegendo, mas sem oferecer ajuda real. Sem dinheiro, sem emprego, com a reputação destruída. Amigos que a aplaudiram quando ela brilhou, agora a ignoraram, percebendo que ela queimou pontes. Durante todo esse tempo, eu permaneci distante, sem se gabar, sem ficar olhando suas redes sociais. O meio dessa bagunça também foi difícil para mim. O silêncio após a tempestade. Eu acordava no meu novo sublet, um pequeno estúdio com as paredes nuas, e sentia o peso disso. A confusão ainda estava ali, como eu não percebia os sinais. As noites em claro que eu havia desculpado como uma maneira de aliviar o estresse. A forma como ela me comparava com o Jake, com sua vibe aventureira, fazendo eu me sentir como um homem inferior. Lembro do Natal passado. Eu a surpreendi com um cavalete personalizado para as obras de arte dela, juntado com o dinheiro extra das horas extras. Ela se derreteu. Obrigada. Mas, semanas depois, o cavalete ficou coberto de poeira enquanto ela saía para as festas. Não merecia nada disso. Nada disso. Eu deixei que a injustiça ficasse comigo, escrevendo sobre isso nas sessões de terapia. Você foi leal, minha terapeuta disse. Ela não foi. Isso é com ela. Devagar, minha trajetória mudou. Me dediquei ao trabalho, conquistei um projeto que me garantiu um aumento. Entrei em um grupo de trilhas, fiz novos amigos que valorizavam a confiabilidade acima do caos. Comecei a namorar de forma casual, nada sério. Mas isso me lembrou que eu não era chato, apenas estável. A névoa interna desapareceu. Eu não estava mais confuso. Eu estava livre. As tentativas de Sarah de voltar começaram sutis e depois se transformaram em desespero. Eu a desbloqueei depois de algumas semanas. Talvez por curiosidade ou apenas para fechar o ciclo. Primeiro vieram as mensagens, cerca de um mês depois de eu ter ido embora. Ping após ping, tarde da noite. Ei, Alex, podemos conversar? Eu sinto falta das nossas conversas. Sei que errei. O Jake foi um erro. Vamos nos encontrar? Eu ignorei. Não responder foi minha resposta. Depois, as ligações aumentaram. Uma noite, meu telefone tocou enquanto eu fazia o jantar no meu novo lugar. Deixei ir.
para a caixa postal, mas a curiosidade venceu. Escutei depois. Alex, atende, por favor. As coisas com o Jake não são o que eu pensei. Ele me usou. Ok, me jogou fora como lixo. Agora eu vejo o quanto a gente tinha de bom. Você sempre esteve lá. Me liga de volta. Nenhuma simpatia surgiu em mim. Ela tinha escolhido isso. Uma semana depois, as coisas escalaram. Ela apareceu no meu antigo trabalho. Deve ter conseguido o endereço, com um amigo comum, mas eu me transferi. Então, ela bateu na porta errada. Em vez disso, ela recrutou sua turma tóxica. A melhor amiga dela, a Lisa, sempre a apoiando, me mandou uma mensagem. A Sarah está muito mal. Seja homem e escuta ela. Ela é da família. Eu respondi friamente. Não é problema meu. Então veio a emboscada da família. A mãe dela ligou de um número desconhecido. Atendi achando que fosse do trabalho. Alex, aqui é a Karen, mãe da Sarah. Você precisa conversar com ela. Ela está devastada. Como você pôde sumir assim? Depois de tudo o que ela passou, tudo o que ela passou, eu mantive meu tom calmo. Ela me disse para ir embora, se não gostasse da vida dela. Eu não gostei, então eu fui. Karen bufou. Desagradável como sempre. Isso é infantil. Relacionamentos exigem trabalho. A Sarah é jovem. Cometeu um erro. O Jake é um perdedor. Mas você é estável. Volta e conserta isso. A irmã dela está de saco cheio dela dormindo lá. A Sarah precisa de você. Eu quase desliguei, mas me mantive firme. Não, acabou. Sarah deve ter ouvido, porque ela pegou o telefone. Alex, a mãe está certa. Eu fui estúpida. Ok. Eu achava que o Jake era emocionante, mas ele me agrediu verbalmente. Eu fiquei sem dinheiro. Agora eu vejo que você era a pessoa certa. Por favor, vamos recomeçar. Eu vou mudar. A voz dela quebrou, mas estava carregada com a mesma manipulação. Desculpas. Não responsabilidades. Você disse que a monogamia era antiquada. Eu a lembrei calmamente. Eu estava te segurando. Aproveite sua liberdade. Ela ficou irritada então. A verdadeira fase apareceu. Liberdade? Olha onde isso me levou. Sozinha, enquanto você está aí se fazendo de vítima. Como você teve coragem de me bloquear? Me ignorar? Você é egoísta, Alex. Eu te dei 3 anos. Me deu? Eu ecoei. Você tirou. Adeus. Clique. As tentativas culminaram quando ela apareceu na casa do Mike. Ele deixou escapar que eu fiquei lá por um tempo. E ela foi bater na porta dele às 10 da noite, exalando desespero. Mike me mandou uma mensagem avisando. Eu não estava lá, mas ele me contou depois. Ela desabafou. Diga para o Alex ser homem. Eu preciso dele. Tudo está desmoronando por causa dele. Não houve mais nada depois disso. Silêncio absoluto por um tempo. Avançando 6 meses. Eu havia construído uma vida sólida, promoção no trabalho, um apartamento mais bonito, até conheci alguém novo. Emily, uma designer gráfica que apreciava meu lado estável sem zombar dele. Sem caos, apenas respeito mútuo. Fui convidado para o casamento do Mike, uma pequena cerimônia ao ar livre em um parque, a algumas horas da antiga cidade. Amigos em comum estariam lá, incluindo alguns que conheceram a Sarah. Eu fui, me sentindo evoluído, não vingativo. Ela apareceu sem ser convidada, entrando por um portão lateral durante a recepção, desarrumada, cabelo bagunçado, vestido amassado como se tivesse vindo direto de algum buraco onde estivesse. Seus olhos vasculharam a multidão até se fixarem em mim, rindo com Emily na nossa mesa. Alex, ela chamou, se movendo entre os convidados. Olhares se voltaram, sussurros começaram. Ela chegou até mim, ofegante. Precisamos conversar agora. Eu fiquei calmo, como sempre, Emily ao meu lado, parecendo confusa, mas me apoiando. Sarah, esse não é o lugar. Os olhos dela se moveram rapidamente para Emily e depois de volta para mim. Desespero transbordava. Quem é ela? Tanto faz. Alex, por favor, me desculpe por tudo. O Jake me arruinou. Estou fazendo terapia agora, trabalhando em mim mesma. Perdi meus amigos, meu emprego. Mas você, nós éramos bons juntos. Lembra? Me dê mais uma chance. Os convidados ficaram observando. Mike me olhou de longe com um olhar preocupado, mas eu não senti nada. Nenhuma pena, nenhuma raiva, apenas indiferença. Sarah, eu disse firmemente, com a voz calma. Você tem sido irrelevante para mim há meses. Eu construí essa vida sem o seu drama. Você me disse para ir embora se eu não gostasse disso. Eu fui. Estou prosperando. A Emily aqui, ela faz parte disso. Vá viver sua vida. A minha não inclui você. Ela ficou boquiaberta, a hipocrisia quebrando. Prosperando com ela. Você está só me substituindo para me fazer de escada. Eu mereço mais do que essa rejeição. Não. Eu respondi, deixando o Bill do reverso claro no ar. Ela desesperada. Eu empoderado. Você merece o que escolheu. Adeus. Ela saiu furiosa.
murmurando maldições enquanto os amigos cochichavam sobre a coragem dela. Mais tarde, Mike confidenciou: ela chegou ao fundo do poço, dormindo no sofá de qualquer um, pedindo bicos. Ver você feliz a quebrou, mas para mim foi fechamento. Saindo daquele casamento de mãos dadas com Emily, eu me senti livre. Sarah era um fantasma de uma vida passada, esquecida, sem poder. Eu havia desaparecido do mundo dela e construído algo inquebrável no meu. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. O que você acha dessa história? Compartilhe nos comentários.